São Paulo busca mais um reforço no mercado da bola, Gabriel. Vamos comentar muito aí sobre isso, bastante coisa de mercado no São Paulo. Vamos falar também sobre o São Paulo tomando decisão importante aí sobre a situação do Nicolas, né, que envolveu lá naquele acidente, aquela coisa toda, e várias outras novidades para a gente conversar. Você que está aí, meu querido, caso seja novo aqui no canal, se inscreve, que é muito importante. Deixa o like para dar aquela moral e vamos embora aí para as notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, beleza, rapaziadinha? Vamos embora para mais um vídeo aí. E o negócio é o seguinte, rapaziada. Olha só, Carlo Ancelotti, ele mesmo técnico da seleção brasileira, começou a colocar em prática seu plano para a Copa do Mundo de 2030. E seu primeiro passo foi se aproximar das seleções de base. Entre os atletas que chamaram a atenção do técnico e da seleção principal está Pedro Ferreira, meio-campista do São Paulo. Tá a informação, né? Quem trouxe essa informação foi o Wacker, né? O Wacker que trouxe a informação em primeira mão. E tô lendo aqui agora a matéria da Gazeta, tá? Que um jogador que chama a atenção do Ancelotti é o do Pedro Ferreira. Você pode parar para pensar, pô, mas não faz muito sentido, né? Um jogador aí da base do São Paulo, que jogou muito pouco até aqui no time de cima. Só que o Pedro Ferreira é um jogador que ele é constantemente convocado para a seleção. Então, assim, se o Ancelotti começa a olhar para a seleção brasileira de base, é natural ele gostar de alguns garotos. E o Pedro Ferreira faz parte da seleção brasileira de base, né? Então, segundo o Wacker, aí, né, que trouxe a informação em primeira mão, o Ancelotti gostou do Pedro Ferreira, né? O Pedro Ferreira chamou a atenção aí do Carlo Ancelotti. Eu espero que o São Paulo, é difícil imaginar isso, mas eu espero que o São Paulo consiga aí lapidar o Pedro Ferreira, porque sem dúvidas é uma das principais joias que a gente tem nas categorias de base aí de Cotia. Não nas categorias de base, porque ele já está no time de cima, já subiu, né? Mas a gente fica um pouco preocupado, porque a gente sabe como o São Paulo trata mal, né, cara? Cuida muito mal das suas joias. A gente acabou de ver a informação de ontem que o São Paulo está aí emprestando o Paulinho para um clube da segunda divisão de Portugal e tem a opção de compra de 1 milhão de euros no contrato. Só que antes os caras estavam doando ele de graça pro Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, tipo assim, é tudo muito mal feito, né, cara, na base do São Paulo, entendeu? E é muito raro você ver, né, essa última gestão do São Paulo, nos últimos anos, conseguir lapidar um jogador aí para ele conseguir render esportivamente e, na sequência, uma venda. É bem difícil a gente ver isso, né, cara? Poucos jogadores conseguiram render, ser valorizado e depois ser vendido, porque a grande maioria do São Paulo doa a preço de banana, a preço de pinga. Aí, né, cara? A gente viu aí, né, o Moreira foi embora de graça, já estão querendo liberar o Hugo também, porque não vai jogar. O Yang foi liberado de graça, né, para acertar com o Portimonense. O Paulinho aí emprestaram emprestou de graça, né, e tem uma opção de compra de 1 milhão de euros. É muito mal feito, né, cara? Tudo em relação à transição da base para o time de cima. É tudo muito mal feito, né? Aí, já que eu falei sobre essa questão aí do São Paulo cuidar mal das suas joias, já vamos até emendar um assunto aqui no outro, olha aí. Segundo a ESPN, o Sport cobra 1,5 milhão de reais ao São Paulo pela venda do atacante Neverton para o Shakhtar Donetsk por cerca de 19,5 milhões de reais em 2023. O clube pernambucano já entrou com uma representação contra o São Paulo aí na CNRD, tá bom? Já falando sobre doar jogador, né, sobre cuidar mal das joias de Cotia, tá aí mais um que o São Paulo doou de graça. São Paulo vendeu o Neverton, né, em 2023 por 19,5 milhões de reais. Bizarro, né, cara? 19,5 milhões de reais aí, né, um dinheiro de pinga, uma vergonha aí. E aí, na época, eu lembro, né, que saiu essa informação, foi que o São Paulo vendeu ele por esse valor para pagar uma dívida que tinha com o empresário, né? Então esse dinheiro não foi nem para os cofres do São Paulo, foi para pagar uma dívida que tinha com o empresário, que eu não vou lembrar agora qual empresário é, mas foi para pagar uma dívida, para você ver como as coisas aí no São Paulo, né? E ele estava no Sport, né, cara, antes de vir para o São Paulo, e o Sport está agora cobrando 1,5 milhão de reais aí ao São Paulo. Eu só não entendo esse negócio, né, cara? O cara foi vendido tem 3 anos, 2023, só agora que o Sport veio aí abrir essa representação contra o São Paulo, tá cobrando esse valor aí. Eu juro que tem algumas coisas realmente que não dá para entender.
Será que vocês tinham direito a algum valor e esqueceram, foram lembrar só 3 anos depois? Não sei. Vamos ver aí se esse negócio vai para frente, se São Paulo vai ter que pagar aí ou não esse valor para o Sport, né, que é o clube onde o Neverton jogou ali antes de vir ao São Paulo, né? De vir ao São Paulo. Apesar que o que mais tem também é esse tipo de coisa, né, cara? O jogador, já comentamos até sobre outros jogadores assim. O jogador tá no São Paulo vende, né? Aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até mais, aparece tal time cobra não sei quanto do São Paulo por tal venda de jogador. Tal empresário aparece e cobra não sei quanto de venda de X jogador que o São Paulo fez. Isso acontece aí toda hora, né? Inclusive o último foi o Beraldo, né? Tem um empresário que diz que tem um percentual do Beraldo e entrou na justiça contra o São Paulo para ganhar esse percentual. Toda hora surge esse tipo de coisa aí, né? Rapaziada, vamos seguindo aqui agora. Bora falar agora sobre o mercado da bola. É o seguinte, ó. O São Paulo nos últimos dias aí fez o anúncio oficial, né, da saída aí do Tapia para o Columbus Crew, né, da MLS dos Estados Unidos. E tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, com a saída do atacante chileno, a diretoria do São Paulo avalia 2 possibilidades. Promover o Rian Francisco como a terceira opção para a centroavância ou buscar uma oportunidade de mercado para reforçar o setor ofensivo, tá? Já tinha saído informação que a saída do Tapia era para abrir espaço para o Rian. Aí agora sai a informação de que vai abrir espaço para o Rian ou vai buscar outro jogador no mercado, buscar uma contratação. Entendeu? Informação que traz aí o Alexander Vieira. Assim, cara, a gente tem aí o Caleri, que é o titular, né? Tem o André, que pode jogar nessa posição, mas o André vem treinando um pouco mais recuado, né? Como meia, um ponta de lança ali. Tem o Gustavo Santana, que vem ganhando muito espaço da intertemporada para cá, vem aí chamando a atenção do rival, jogando bem, fazendo gols nos jogos treinos aí na Barra Funda. E a gente tem o Rian Francisco. E eu acho que não precisa buscar mais um centroavante aí no mercado, sinceramente, tá? Eu acho que não precisa, ainda mais na situação financeira que o São Paulo tá, cara. É Caleri, Rian, Gustavo Santana, se precisar ter o próprio André, né? Por mais que ele esteja treinando aí e até jogando em outra função, se prezar centroavante, então, cara, não dá para ficar buscando jogador no mercado, sendo que tem várias opções no elenco e de jogadores jovens ali da base, que são jogadores jovens da base, de Cotia, e que não tem que fazer um grande investimento. E são jogadores que merecem, pelo menos, ser ali um reserva imediato, ou a terceira opção. Então, acho que, de maneira nenhuma, o São Paulo precisa buscar um centroavante no mercado. Se estivesse muito bem financeiramente, muito bem financeiramente, vamos buscar mais um jogador ali, aí beleza. Mas não é o caso do São Paulo, né, cara? Tem que buscar jogador aí, realmente, se for necessidade, se for uma carência do elenco, coisa que não é com a posição de centroavante. Já tem jogador aí para essa posição, né? Pelo menos essa aí é a minha humilde opinião, tá bom? Aí o que acontece? Segundo o Alexander Vieira, o nome do meia/ponta Matias Vargas chegou a ser especulado nos bastidores do São Paulo, mas o São Paulo nega qualquer negociação ou proposta pelo jogador, tá? Esse Matias Vargas aí estava jogando, se não me engano, nos Emirados Árabes, é um jogador aí que é um meia, um ponta aí, é argentino, tem 29 anos de idade. Eu vi que ele foi oferecido para vários times no Brasil, chegou a ser especulado nos bastidores, como o próprio Alexander Vieira colocou, mas o São Paulo nega, né, que tenha proposta, que tenha negociação, o São Paulo nega que tenha até interesse, né? O São Paulo, então, diz aí que não tem nada em relação a esse jogador argentino que estava aí jogando nos Emirados. Se eu não me engano, acho que é Emirados que ele estava, jogador argentino de 29 anos, eu particularmente não conheço, né? Também acho que não tem nenhuma necessidade aí de buscar mais um jogador para essa posição, pelo menos é o que eu acho, né? Pelo menos é o que eu acho aí. Deixa a sua opinião aí nos comentários, tá bom, rapaziada? Bom, vamos seguindo aqui agora, rapaziada. Olha aí, informação do Gabriel Sá. O Nicolas será acompanhado pelo departamento de psicologia do clube e sua reapresentação dependerá da evolução do quadro emocional e do cumprimento das determinações judiciais. Então, o São Paulo colocou o departamento de psicologia à disposição do Nicolas. Claro que isso é uma coisa, foi uma tragédia que aconteceu, né? Acabou
falecendo um senhor de 84 anos de idade, né? Claro que isso tem um peso emocional na cabeça do Nicolas muito grande, evidentemente. E claro que o São Paulo tem que prestar apoio aí, quando ele estiver bem mentalmente, aí ele esteja aí à disposição, né? Porque não dá para o jogador estar com, né, com esse peso gigante na cabeça, pelo que aconteceu, tá abalado e não vai conseguir jogar, não vai conseguir concentrar aí suas atenções ao São Paulo. Então acho boa decisão aí do São Paulo, né, cara? Ajuda, coloca o departamento de psicologia ali à disposição e quando ele estiver bem, volta. Acho que é a decisão mais correta possível aí. Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, que é muito importante, deixa o like, seu comentário aí sobre as notícias, produtos do São Paulo aqui embaixo. Tamo junto e saudações tricolores.